mundo sabe que a ditadura civil-militar provocou uma rasura irreparável na história do Brasil com o golpe de 64 que derrubou o então presidente João Goulart. O que muita gente ainda não percebeu é que as marcas deste tempo continuam, de alguma maneira, ecoando sobre nós. Já parou para pensar como as memórias dessa violência reverberam? Nós somos filhos dessa sociedade, a sociedade brasileira, e somos também os herdeiros das dificuldades de integração, das dificuldades de criação de um lugar nessa sociedade que seja o ponto de unificação. A questão da ditadura eclode no Brasil em vários momentos, mas que é uma espécie de tensão permanente. É uma espécie de tensão permanente porque nós ainda estamos, a essa altura, construindo esse status de filiação de todas as pessoas daqui como filhos, como cidadãos da sociedade brasileira. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Apesar dos avanços que já tivemos na construção da democracia no país, apesar de termos avançado em várias áreas, a ação do Estado através do seu aparelho policial continua fazendo de conta que não estamos em democracia. Não podemos construir um país justo, né, com uma polícia que não respeita os cidadãos e que trata, inclusive, de forma diferenciada. É inaceitável que a gente continue convivendo com a violência policial que acaba produzindo, né, Amarildos e Cláudias. Isso é inaceitável. É doloroso ver que, apesar de estarmos em regime democrático, a polícia continua atuando como se estivéssemos num regime ditatorial. São muitas as gerações que testemunharam, lutaram e, por vezes, sentiram no próprio corpo o açoite dessa ferida na democracia. 50 anos depois, esse 2014 é emblemático para entender o que brotou daquele caldeirão cultural que fervia na contramão dos anos de chumbo. A arte engajada que bravamente resistia. As atividades culturais permaneceram muito livres ainda, até 68, quando começou a repressão. É bom lembrar que, por exemplo, a Tropicália surge exatamente em 1967. Se nós olharmos para a cidade de Salvador, por exemplo, você vai ver durante todo esse período a cultura popular continua existindo, vibrante, pulsante, do ponto de vista da cultura letrada. Vai ter espaços de resistência importante que, a partir dos anos 60 e ao longo dos anos 70, garantiram alguma vitalidade à criação artística, à movimentação cultural na cidade de Salvador. É impossível não lembrar do Vila Velha, né? Figura de João Augusto e à volta dos anos 70 o pessoal do Teatro dos Novos. A jornada de cinema com o professor Guido Araújo, né? Nenhum espaço de resistência tão importante, tão forte quanto a jornada que a duras penas conseguiu se manter e vem se mantendo até hoje. Olha, aqui na Bahia, todos os espaços culturais se fecharam. Não havia possibilidade de você fazer absolutamente nada. O Iquiba foi um oásis. Foi aquele lugar onde todas as expressões culturais dinâmicas e vivas daqui da Bahia ocorriam. Isha, Roland Schaffner, que a gente não vai homenagear nunca, como o maior administrador cultural que já pintou nessa cidade, foi o cara que estimulou e dinamizou tudo isso. Em termos de artes plásticas, por exemplo, de repente você via madames ociosas que fizeram um curso ali na Galeria Panorama, aprenderam a pintar uma telinha, fazendo exposição em tudo quanto era canto.
E quais novos símbolos são usados nos combates contemporâneos? Como se dão as relações entre arte, política e poder? Olha, a universidade é um ator fundamental da vida social. E, obviamente, pela capacidade de produzir conhecimento, pela capacidade de produzir crítica, foi um dos alvos preferidos do regime militar, através de medidas que visavam calar a boca da universidade. Impor uma reforma universitária, não é, na tentativa de desarticular o tipo de universidade que existia antes. O resultado não foi, deste ponto de vista, positivo, porque em que pese essa transformação da estrutura organizacional, a universidade sempre se mobilizou, o movimento estudantil sempre se mobilizou e esteve, desde sempre, na linha de frente no combate ao regime militar. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Do ponto de vista específico da cultura, nós herdamos, vamos dizer assim, herdamos uma série de coisas lá do período da ditadura, mas também desse capitalismo mais recente, desse capitalismo cultural, que tira um pouco as possibilidades de participação do cidadão comum como agente cultural. O impacto é evidente. Uma sociedade que ainda hoje exige o mando da mão forte, os modos e os medos herdados da Casa Grande e da Senzala. A possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos. Ninguém decide sobre os espaços que habitamos. Certeza de que não somos pássaros e que voamos. Tristeza de que não vamos por medo dos caminhos. Esse é o poema Todo Risco de Damário da Cruz, filho do recôncavo baiano e um dos nomes representativos da geração de poetas da Bahia nos anos 70 e 80. É com essa provocação sobre possibilidades de voos que a gente encerra este momento. E ainda nesta edição tem mais.